Se não fosse em todo o Brasil atitudes de profissionais, de empresas, de institutos, para poder levar a verdadeira acessibilidade, muitas coisas não teriam acontecido ou não vão acontecer. Um dos exemplos que nós queremos trazer a todos vocês é sobre os Campeões da Vida. Um projeto que foi desenvolvido por profissionais com iniciativa dentro da Universidade Federal do Paraná, que mobilizou a sociedade, trouxe crianças com deficiência e seus familiares. Um projeto que deixa semente, mas infelizmente parou. Mas eu quero trazer para vocês um pouco mais desse trabalho sensacional na noite desta sexta-feira. Fica comigo. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão da noite da sexta-feira, hoje 11 de julho de 2025. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, pela sua confiança, pela sua credibilidade em ter acompanhado durante todos os dias da semana as informações que nós apresentamos em forma de shorts, aquele vídeo em 1 minuto, ou aqui pontualmente às 20 horas no canal da notícia. Muitíssimo obrigado e quero pedir, se possível, se você já pode deixar o joinha, deixa o like, compartilhe essa transmissão e se você não estiver inscrito no canal, se inscreva, que você vai fazer com que a gente tenha no YouTube condições de levar a notícia para mais pessoas. Muitíssimo obrigado. Quero lembrar a cada um de vocês que aqui no YouTube tem a opção do Closed Caption, o CC. A pessoa, quando clica o CC aí na tela do celular, transforma todo o áudio em texto, em legenda, podendo atender as pessoas com deficiência auditiva. Fica o texto aqui, colocado aqui na parte inferior da tela, levando a acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva. Já em respeito às pessoas com deficiência visual, monoculares ou com baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos e penteados para trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola polo branca, no meu peito do lado direito bem acima, a logomarca do Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal de acessibilidade adotado pela ONU. Antes de falar sobre Campeões da Vida, que nós apresentaremos para vocês hoje com exclusividade, o Roland preparou uma surpresa para cada um de nós sobre a Daruge, isso mesmo, Jeep, Daruge, Ceasa. Traz para a gente, Roland, o que é que você tem de novidade para essa noite de sexta-feira? Traz para a gente, Roland. E na Jeep Daruge, carro PCD tem. Olha que oportunidade, Compass Sport. Pessoal, tá acabando a chance de você andar de Compass usando isenção de IPI. Então corre, aqui na Daruge preparamos tudo para você. As isenções de ponta a ponta e além disso, tem um crédito de R$3.000 para você usar em acessórios, documentação. Tá preocupado com IPVA? Usa esses 3.000 e deixa por nossa conta. Vem para a Jeep Daruge do Ceasa. Grande abraço a todos da equipe do Jean Marcel, grande abraço a todos aqueles que nos acompanham e que confiam na nossa dica, na nossa sugestão e que aí vão aos nossos parceiros em busca de ter aí acessibilidade e de ter alguns benefícios garantidos àqueles que nos acompanham. Bom, pessoal, ontem nós já trouxemos a informação de que nesta sexta-feira nós iríamos apresentar a íntegra do Campeões da Vida. É isso mesmo, Campeões da Vida é um projeto que foi desenvolvido por profissionais da Universidade Federal do Paraná
com um basquete infanto-juvenil em cadeira de rodas. Lá na Universidade Federal do Paraná, houveram inúmeras outras experiências e projetos com pessoas com deficiência visual, com outras modalidades esportivas. Mas nós vamos destacar para vocês esse projeto que envolveu o basquete infanto-juvenil em cadeira de rodas. Foi um trabalho que, por décadas, reuniu pessoas com deficiência, seus familiares, profissionais e empresas que apostaram na verdadeira acessibilidade. Eu queria que você acompanhasse com a gente o comentário que um dos coordenadores, não é? Na verdade, o responsável pelo roteiro, pela produção, pela direção, pela câmera, o professor Carlos Eduardo Camargo de Albuquerque tem para antecipar o que é esse material que nós vamos apresentar hoje. Traz para a gente, Roland, o professor Carlos Eduardo. Olá para todos, meu nome é Carlos Eduardo Camargo de Albuquerque. Vim aqui contar uma breve história de como foi feito o vídeo Campeões da Vida. Sou professor da Universidade Federal do Paraná, não da Educação Física, mas da Engenharia Florestal e da Industrial Madeireira, mas, na época, eu estava realizando o vídeo do histórico dos respectivos cursos que eu dou aula e soube que na Educação Física, que a sua sede na época ficava quase que ao lado do prédio que eu dava aula, de trabalho de extensão muito interessante. Fui lá conhecer, junto com alunos de graduação, que fazia a locução, quer dizer, fazia o papel de repórter nos vídeos que eu estava fazendo. Ao chegarmos lá, deparamos em plena atividade vários projetos, entre eles o basquete infanto-juvenil em cadeira de rodas. Aquilo nos tocou de forma profunda em termos emocionais. E naquele momento eu senti uma vontade enorme, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Ali mesmo conversei com as crianças, com os professores, eles foram muito receptivos. E a partir de então eu me imbuí, vou fazer um vídeo sem saber como. Então foi feito de forma assim, com pura vontade, e a cada sábado pela manhã eu ia até lá tentar pegar alguns takes, né? E montando o vídeo conforme eu fui imaginando na minha cabeça como eu iria fazer esse vídeo, né? Começo, meio e fim. E as cenas externas eu ia sempre que eu pudesse, eu ia realizando. Então, e ao mesmo tempo descobri quem era a professora responsável, quer dizer, a criadora e a mantenedora desse projeto. Então, a professora Ruth Amarante Cidade, da professora de Educação Física, e então ali mesmo conseguimos marcar uma entrevista com ela e foi feito, e no vídeo aparece essa entrevista, ela explicando em todos os detalhes dessa experiência com esse projeto, que na época já tinha mais de 20 anos. Né? Infelizmente eu soube que pouco tempo depois que eu finalizei esse vídeo, ela veio se aposentar e a partir daí não deram continuidade ao projeto. Fiquei muito triste com essa notícia. Então, a partir daí, assim que eu completei a edição desse vídeo, eu marquei no meu prédio, que tem um anfiteatro, um momento lá, um dia, para apresentação para as crianças e suas famílias. E assim foi feito, né? Chegando lá, eles chegaram numa alegria tremenda e que já começou a nos comover, né? Que os funcionários do prédio vieram falar comigo que nunca viram crianças tão alegres, né? E entre elas, as mais alegres eram justamente que tinham as maiores limitações físicas. Isso é uma tremenda lição de vida. Então, durante a apresentação, reparei aquele silêncio total, sem ninguém esboçar nenhuma reação. Já caminhando para o final da apresentação, cheguei a pensar, poxa, será que não estão gostando? Né? Mas, quando chegou a última imagem, que é o fim que aparece, aí todos eles bateram palma. Então, todos eles aí demonstraram o que estavam sentindo, né? Isso me deixou muito feliz, assim, poxa, gostaram finalmente e consegui fazer algo realmente bom, né?
E, por minha conta, em casa eu já tinha preparado um estojo duplo contendo um DVD e um Blu-ray do vídeo e entreguei para cada um deles no final da apresentação. Eles ficaram muito felizes, né? Então, isso para mim foi uma experiência fantástica, né? Uma tremenda lição de vida. E venho aqui também agradecer à associação por ter recebido de forma tão simpática o vídeo e ter dado esse espaço para que eu pudesse explicar como foi feito, né? E isso tem um valor inestimável, agradeço muito. Espero que gostem do vídeo, né? Campeões da Vida é um registro histórico agora, né? Que o projeto não teve mais continuidade e é uma grande lição de vida para todos nós. Muito obrigado a todos, né? Curtam o vídeo, espero que gostem e, se Deus quiser, até a próxima. Enfim, como disse o professor Carlos Eduardo, é algo muito diferente você atuar num projeto como esse. A coordenação desse projeto foi da professora Ruth Eugênia Amarante Cidade. E chegou o momento da professora se aposentar. E depois disso, parte do projeto não rolou. Mas eu quero que você conheça a semente plantada por ela, a semente plantada por membros da equipe dela, que faz com que muitas crianças tenham sentido aí momentos e motivos para se considerarem campeões da vida. Traz para a gente, Roland, sobre a coordenação da professora Ruth Eugênia Amarante Cidade, roteiro, produção do professor Carlos Eduardo Camargo de Albuquerque, a locução de Vinícius Moraes Coutinho e o vídeo é vinculado ao projeto de extensão Atividade Motora Adaptada para Pessoas com Deficiência. Traz para a gente, Roland, vamos acompanhar juntos Campeões da Vida. No jogo da vida, geralmente ficamos tão imersos em nossas atividades e problemas
que não percebemos que perdemos a sensibilidade de enxergar outras realidades, principalmente aquelas diferentes da nossa. Em especial, as das pessoas que não possuem a condição física considerada por muitos como normal ou perfeita. Nesta realidade, denominada como portadores de necessidades especiais, encontram-se exemplos magníficos, como o do Grupo Infanto-Juvenil de Basquete Paralímpico da Universidade Federal do Paraná, onde garra, determinação, conquistas e vitórias são alcançadas com frequência. Entretanto, por incrível que pareça, essas conquistas são encaradas com descrédito por muitos, o que se traduz como preconceito. Independentemente de seus resultados nas quadras, eles são, sem sombra de dúvida, exemplos maravilhosos de vida. Ou seja, eles são os verdadeiros campeões da vida.
estamos no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Paraná e para conversar com a gente hoje aqui, a professora Ruth Amarante Cidade. Ela é aqui diretora do centro e também coordena um projeto de atividade motora adaptada para crianças com deficiência. Bom, boa tarde, professora Ruth. Primeiramente, queria dizer que é um imenso prazer estar aqui na sua presença e poder compartilhar um pouquinho com você dessa experiência que você tem à frente desse projeto. Bom, professora Ruth, poderia nos explicar um pouquinho no que consiste esse projeto, né? Quais os objetivos e qual o público-alvo que alcança esse projeto? Bom, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. E o projeto ele existe, né? Esse projeto de atividade motora adaptada para pessoas com deficiência, ele existe desde 1994. Já atendemos crianças e adolescentes, atendemos adultos e já atendemos as várias deficiências. Já atendemos pessoas com deficiência visual, atendemos também com deficiência auditiva e deficiência intelectual e atualmente o foco do nosso projeto são crianças, adolescentes e adultos com deficiência física. Nesses 21 anos de projeto, né, o objetivo sempre foi atender essa demanda a partir da atividade motora, proporcionar momentos de amizade, alegria, né, de crescimento, mas principalmente de autonomia, né, para essas pessoas e um lugar de encontro, né, junto com a atividade motora adaptada. E quais são as modalidades que esse projeto envolve? Bom, nós já tivemos ginástica olímpica, né, ginástica artística, já tivemos natação para pessoas com deficiência intelectual, ginástica artística para pessoas com deficiência visual e auditiva. E hoje nós temos a bocha paralímpica, que é para pessoas com deficiência física. Nós temos o basquete cadeira de rodas, que é para adulto, e nós temos o basquete cadeira de rodas infanto-juvenil, né, para crianças e adolescentes. E também já foi alvo do nosso projeto, né, hoje já independente, a esgrima em cadeira de rodas, esgrima paralímpica, que hoje tem patrocínio, né, de uma empresa, está indo super bem, está andando com suas, né, sozinhos, com suas próprias pernas, enfim, estão num processo bastante interessante, bacana, de independência mesmo. A gente começou com eles e hoje eles estão sozinhos, né? É um grupo grande, hoje a maior equipe do Brasil de esgrima cadeira de rodas é a nossa aqui, de Curitiba, né? À frente da equipe, uma ex-aluna nossa, que é também um ganho muito grande para a área, né, uma pessoa que hoje é uma das técnicas, né, da seleção brasileira de esgrima paralímpica. E nós temos também, falando disso já, da formação dos nossos alunos, nós temos também o professor que está à frente da bocha paralímpica, é o professor Darlan, que é também fruto deste projeto, foi acadêmico no nosso curso de Educação Física, foi monitor, né, foi bolsista no nosso projeto e hoje, já há 15 anos, é um parceiro, né, dentro do projeto. É com ele que nós temos parceria, porque hoje ele é diretor da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Então nós temos uma parceria com a ADFP, né, para atender crianças, adolescentes, adultos com deficiência física. Então nós temos aí esses dois importantes profissionais que saíram do projeto, né, nesses 21 anos, saíram do projeto e são importantes dentro da área, são referência, inclusive nacional e internacional, né? A nossa equipe de bocha paralímpica, nós temos ali alunos, pessoas que vêm, né, para fazer atividade por lazer, mas nós temos também atletas de nível mundial. Então nós temos ali o Eliseu Santos, que acabou de voltar, né, do Parapan, trazendo medalhas, né, de ouro e bronze e fazendo parte da nossa equipe. Então é fruto do nosso trabalho, né, fruto do trabalho dos nossos profissionais, dos nossos alunos e de todo o apoio que a Universidade Federal tem dado, né, a estas pessoas através do projeto. Agora, professora Ruth, conta um pouquinho para a gente, mais especificamente sobre o projeto de basquete paralímpico para o público infanto-juvenil. Pode passar um pouquinho de informações sobre esse projeto, como que funciona, quantas crianças são atendidas pelo projeto, qual é a faixa etária? Sim, esse projeto ele começou há uns 6 anos, 7 anos atrás, acho que mais até, quando nós tínhamos aqui uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro através de um projeto do comitê chamado Clube Escolar Paralímpico.
E através desse projeto houve um investimento do Comitê Paralímpico Brasileiro no projeto durante 2 anos. E aí, a partir disso, a universidade, em parceria com a DFPE, novamente assumiu essa turma, né? Nós tínhamos aí em torno de 30 alunos, hoje já adultos, estão trilhando outros caminhos, e nós ficamos aí hoje em torno aí de 12 a 15 adolescentes que estão conosco. Começaram crianças conosco, né? A maioria tinha 9, 10 anos, e hoje nós já temos aí alunos com 17 anos, já ingressando no vestibular, enfim, já indo para a equipe adulta. E nós temos ainda os adolescentes que estão conosco, são a maioria meninos, nós temos aí 2 meninas, mas a maioria meninos nessa faixa etária aí dos 15, 13 a 17 anos, e que uma vez por semana se encontram para fazer uma atividade, né? E eles escolheram o basquete. Nós demos algumas opções durante algum tempo, nós trabalhamos algumas atividades com eles, e eles acabaram escolhendo fazer o basquete cadeira de rodas. Então funciona uma vez por semana e tem mais um caráter, né, de encontro, alegria, desenvolvimento, certo? Nessa busca aí de autonomia, um encontro entre os iguais, onde eles, né, têm uma amizade já de anos, e inclui, né, toda a atividade inclui, claro, o treinamento. A gente tem também um momento, 2 vezes por ano, a gente procura fazer um amistoso com a equipe de Joinville. A Joinville já veio aqui, nós já fomos lá, que é uma equipe parecida com a nossa, né, nessa faixa etária, que também treina basquete, enfim, que também surgiu do Clube Escolar Paralímpico, e eles acabaram fazendo essa amizade. Então, ou nós vamos lá, ou o Joinville vem aqui, ainda bem que é pertinho, né? E aí eles se encontram, a gente faz um jogo treino, e aí os pais se envolvem e fazem um lanche, todo mundo. É muito, muito bonito, muito legal. Nós fomos a Joinville no final do ano passado, né? Agora estamos aguardando que eles venham e estejam conosco aqui durante um dia todo. Bom, durante todo esse percurso, imagino que algumas dificuldades surgiram, né? Algumas barreiras. Queria que você contasse um pouco pra gente quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que você encontrou desde a criação do projeto até agora, quais as barreiras que foram enfrentadas, foram já superadas, e qual para você a pior dificuldade que tem? Bom, durante todo esse tempo a gente teve muitas vitórias mesmo, mas também muitas dificuldades. Então, das dificuldades, assim, a primeira delas, do início do projeto, era realmente o espaço, um espaço que fosse adaptado, que tivesse acessibilidade. Então nós conquistamos algumas coisas, né, de acesso, e uma das grandes conquistas dentro do Departamento de Educação Física, onde funciona o projeto, foi o banheiro, né? A gente conseguiu um banheiro exclusivo, um banheiro adaptado. Isso parece pouco, mas levou assim muito tempo para a gente conseguir isso, né? As barreiras físicas, elas foram superadas. Eu creio que a gente também levou algum tempo para superar alguma coisa em termos de barreiras atitudinais, né? O fato das crianças, adolescentes, os adultos estarem dentro do Departamento de Educação Física fez com que professores e alunos pudessem olhar para esta população, para estas pessoas, de uma maneira diferente, que também era um dos objetivos, que a gente conseguisse estar dentro da universidade, dentro do departamento, que as pessoas pudessem olhar para as pessoas com deficiência como pessoas que têm possibilidades, né? Pessoas que conseguem, que fazem, que têm seu dia a dia e que não são, né, como a maioria das pessoas pensam, coitadinhas, miseráveis, dentro de casa, altamente dependentes. Então, quando as pessoas vêm, passam pela quadra lá dentro do departamento e vem um atleta paralímpico numa cadeira de rodas, um medalhista treinando como qualquer como um atleta, né, com horas a fio de treino, todos os dias, horas a fio. Então, isso muda. As pessoas olham e a gente espera que isso mude alguma coisa para as pessoas. Então, uma das dificuldades era a barreira atitudinal, que também foi conquistado. O que a gente enfrenta até hoje, sempre foi uma dificuldade dentro do projeto, é o recurso humano. Nós trabalhamos hoje com os alunos que
que vem da disciplina de projetos integrados e a disciplina de estágio. É uma disciplina específica do curso, onde é aberta uma turma, né, ou 2 turmas, para que esses alunos se matriculem e a partir dessa né, experiência dentro da disciplina eles possam ter a vivência, a convivência com o atleta, com o aluno com deficiência. Então, a nossa maior dificuldade é recurso humano. Então, nós hoje, né, optamos por trabalhar dentro da disciplina do que trabalhar de uma outra forma. Já enfrentamos muitas dificuldades, né? A ausência, muitas vezes, de bolsa, a falta de entendimento de que um projeto desta natureza precisa de muitos bolsistas, né? Então, na época que nós tínhamos aí muito mais, hoje nós temos em torno aí de 90 a 100 atletas que passam por nós durante a semana, nós já tivemos quase 200. Então, nós tínhamos uma dificuldade imensa, né, pelos organismos aqui da instituição entenderem que 3 bolsistas dava conta, né? Então eu tive que ir pensando ao longo do tempo estratégias para a gente poder atender de uma forma melhor. A outra estratégia, infelizmente, vou aqui declarar, é não divulgar, certo? Porque não divulgando nós já temos muitas pessoas que vêm e nos procuram, que dirá se nós divulgássemos isso a nível de Curitiba. Então nós teríamos aí uma procura e nós não temos estrutura para atender, né? Tanto a falta de incentivo é uma delas para o recurso humano, como também as pessoas que não se identificam ou que não querem trabalhar nesta área. É totalmente plausível, né? A gente entende, não é afinidade, né? A gente não teria um contingente de pessoas, um recurso humano imenso, porque não é a área, né? Muitas vezes de afinidade das pessoas. Mas nós temos, né, como eu já declarei aqui, já falei, nós temos aí conseguidos vários alunos que estão na área, estão trabalhando. E o mais importante nessa área, que são 2 objetivos principais: a gente quer atender a comunidade interna, aquilo que é possível dentro da nossa estrutura, mas o objetivo maior é proporcionar para o aluno, aquele futuro profissional, uma experiência. Então ali ele tem uma experiência de conviver com a pessoa com deficiência. Para quem está na licenciatura, é fato, ele vai chegar na escola e vai dar de cara com uma criança, um adolescente com deficiência. Então ele vai ter uma experiência para poder auxiliar, para poder melhorar. Ele já passou pela aula, então pelo planejamento, ele vai poder planejar uma aula que seja adequada, né, para todas as crianças e adolescentes daquela turma, inclusive onde tem uma criança com deficiência. E para aquele aluno que vem do bacharelado, para esse aluno também a experiência de muitos dos nossos alunos fizeram curso de arbitragem, são árbitros, né? Pode ser feito curso de classificador. Alguns deles, né, se embrearam aí para ser técnico, como é o caso, né, do Darlan e a Tabea, que foram alunos, foram monitores do projeto e são profissionais reconhecidos nacionalmente, né, de grande sucesso dentro da nossa área. Há outros, né, outros que foram para as suas cidades e muitas vezes escrevem e dizem que estão trabalhando com pessoas com deficiência e outros. Então, o objetivo também, né, eu não diria principal, mas junto com o atendimento das pessoas, seria o de formação. Claro, o de formação. Nós estamos dentro de uma instituição de ensino e o nosso objetivo é a formação, né, profissional. Então, quando o aluno passa pela disciplina, né, o aluno de graduação passa pela disciplina, independente se no bacharelado ou na licenciatura, mesmo que ele não vá atuar, eu sempre digo para eles, eu tenho certeza que a experiência com uma pessoa com deficiência num semestre que seja, vai torná-lo uma pessoa diferente. Ele vai olhar para essa situação, ele vai olhar para esse momento, ele vai olhar para isso tudo e ele vai ficar diferente. Então ele vai saber lidar, né? Então a ideia é que ele não olhe com pena, né? Ele não olhe com um olhar de coitadinho, com dó, nada disso, mas um olhar, né, que seja profissional. Que ele saiba exatamente o que ele está fazendo, que ele saiba exatamente como fazer as adaptações, que ele saiba exatamente como tratar com a pessoa com deficiência sem tratá-la, né, sem estigmatizá-la, sem tratá-la como um coitadinho e tudo mais. Então, isso tudo é muito importante na formação profissional, né? É uma postura, é uma atitude que precisa ser o tempo todo reforçada. Então, todos esses anos trabalhando nesta disciplina com os alunos,
mesmo que ele passe um semestre, tenho certeza que ele sai diferente, né? Ele sai melhor, ele sai preparado para uma situação que ele vai ter que enfrentar no seu dia a dia, dentro do seu trabalho. Seja ele, eu sempre digo, seja na academia, você está na academia, chega uma pessoa com deficiência, você está num hotel de lazer, você está na praia, naquele projeto de verão, chega uma criança ou um adolescente com deficiência, você está melhor preparado para atender, né, com competência, né, e sem ficar bajulando e tratando a pessoa como se a pessoa fosse, né, um coitadinho. E que não é todo um olhar que a gente ainda existe. Eu insisto e repito, ainda existe. E que a gente tem tentado mudar e trazer para dentro da universidade para que esses profissionais, né, trabalhem de maneira diferente. Você que está no projeto há tanto tempo, já desde a concepção, né, a idealizadora do projeto, como que você avalia os resultados obtidos até hoje? Desde a concepção até hoje, como que você avalia essa progressão do projeto? Bom, nós tivemos aí alguns momentos difíceis, né, até de pensar em cancelar, enfim, porque houve momentos que foram muito difíceis para nós, para a gente ter o espaço, para ter a consideração da comunidade, enfim, mas os resultados são só positivos, né? Desde do que eu acabei de relatar, da formação dos professores, na mudança de atitude, de pensamento na formação profissional, que é importante. Nós tivemos vários projetos, vários temas de conclusão de curso, né? O TCC focado nessa área. Em relação aos acadêmicos, né, só coisas boas a fazer, a falar, e também dizer, né, desses profissionais que hoje já são profissionais respeitados. Isso é resultado do projeto, resultado da nossa insistência, da nossa persistência aí, né, da formação dessas pessoas. Nós temos hoje, por exemplo, para falar hoje, o resultado num Parapan, né, de medalhas de ouro e de bronze de atleta nosso, é resultado dessa parceria entre a associação, entre a ADFP e a Universidade Federal do Paraná. Isso é um resultado fantástico. Esses atletas de ponta, atletas de nível internacional que estão aí, nós temos outros que vão a mundiais e Jogos Paralímpicos, eles são referência para os que estão começando. Isso aí é uma coisa que é maravilhoso. É maravilhoso, uma criança, hoje um adolescente que entra num projeto e ele olha para o outro atleta e ele quer ser como aquele, né? Uma pessoa séria que quer treinar, isso está dentro do projeto, certo? E os ganhos em nível acadêmico, né? Então, tanto para as pessoas que participam, há ganhos, né? E como para as pessoas que estão atuando no projeto, há ganhos. Então, o balanço que eu faço desses 21 anos é altamente positivo, né? Nós tivemos, assim, dificuldades como todos, né? Temos dentro da instituição de ensino superior pública, que tem todas as suas dificuldades, mas assim mesmo, com tanta dificuldade ainda, a gente tem muitos ganhos em termos, assim, do humano, né? Da alegria, do progresso. Por exemplo, você vê um Eliseu que começou conosco, não sabia nada de bocha paralímpica, vamos dizer assim, e hoje é um campeão paralímpico, acaba de trazer mais medalha, campeão paralímpico em Pequim, né, em Londres, e agora no Parapan, com vistas aí a Rio 2016, e tem outros. Para as crianças, né, e adolescentes do projeto de basquete cadeira de rodas, nós temos a cada quando um atleta do basquete adulto que vem e fica com as crianças. Por exemplo, quando os adultos vão jogar, as crianças são convidadas a assistir. Então, tudo isso vai dando referência a elas. Tão importante. As referências para as crianças e adolescentes é importante não só porque elas são para todas as crianças, mas para as crianças e adolescentes com deficiência, realmente isso tem um outro significado. Ele é muito especial, ele é realmente importante, né? Então é isso que eu quero fazer.
mesmo que ele vá trilhar uma formação profissional diferente, não ser da educação física ou não vá ser atleta, mas aquela referência de persistência, de disciplina, de atleta, ele tem. Né? Então, é muito interessante a gente ter as crianças e adolescentes e os adultos na mesma modalidade, como o basquete, e eles sendo referência. Né? Os adultos vêm ajudar, eles vêm uma vez, a gente tem lá uma escala, né, para vir cada sábado vem um, para ajudar, vem um adulto para ficar junto com as crianças e dar dicas e do treino e como é que joga, e eles conversam sobre outras coisas, né? Isso é muito interessante, assim. Ver as famílias envolvidas, né? A gente vê as famílias envolvidas nas três atividades, no basquete adulto, no da criança e principalmente na bocha, a gente vê a questão da família, né? E as famílias se conhecem, se ajudam, é muito interessante. É um projeto assim bacana que ao longo, né, desse tempo a gente gostaria de ter ampliado, mas realmente por conta da estrutura e das nossas condições não foi possível. Esse é uma coisa ruim, né, que eu olho e às vezes eu gostaria de ter feito mais, né, mas é humanamente impossível, às vezes a gente tentar dar uma estrutura maior, sendo que a gente tem algumas dificuldades, muitas vezes de espaço, né, principalmente de espaço, porque nós temos que dividir o espaço, claro, a graduação primeiro, depois os projetos, depois a gente tem também ainda divide aquele espaço ali com as equipes da universidade, as equipes representativas da universidade, com as atléticas, certo? E com outros cursos que tem os centros acadêmicos. Veja, nós temos pouco espaço e muita demanda. Isso também é uma dificuldade grande. Mas o balanço é positivo sem dúvida. Professora Ruth, no basquete paralímpico, olhando nos olhos dessas crianças, o que elas transmitem para a gente? Porque nós acompanhamos alguns treinos durante os sábados e vimos essa interação entre as crianças, entre o treinador. Realmente, como você disse, é uma família, está instalada ali uma família. Então, o que essas crianças podem nos transmitir? Bom, eu vou contar uma história rapidinho, que eu penso que é a essência do que a gente gostaria de passar, né, nessa conversa. Um dos meninos do basquete, na sala de aula, a professora deu uma tarefa e cada aluno tinha que ir lá na frente e ler uma parte de um livro. E os alunos iam lá na frente, liam, e quando chegou a vez dele, ele cadeirante, foi na frente e começou a ler. Como ele tem sequela de paralisia cerebral, ele tem também um pouco de dificuldade de fala, além de ser cadeirante. Então ele começou a ler e a classe começou a rir. Quando a classe começou a rir, ele parou de ler. Ele parou e a classe parou. Quando a classe parou, ele disse para a classe: se vocês não ficarem quietos, eu não vou continuar. Então eles ficaram quietos. E ele continuou a ler. E os alunos começaram a rir novamente. Então a professora, vendo que estava instalado ali um conflito, vamos dizer assim, ela parou. Na verdade, ela perdeu a oportunidade de ensinar as outras crianças sobre respeito e ficou por isso. E o menino chegou em casa muito brabo, e foi a mãe que me contou, e ele disse para a mãe: mãe, aconteceu isso na escola hoje, né? Eu não gostei, a professora não conseguiu dar andamento, mas eu fiquei pensando que eu gosto muito do basquete em cadeira de rodas, porque lá a gente se respeita, um respeita o outro e a gente aprende a respeitar a dificuldade do outro. Para mim, é o que resume, quer dizer, quando essas crianças olham, quando eu vejo elas ali, né, adolescentes, o que é que eles aprenderam? Respeito. Respeito. Isso a gente está falando de uma criança de quantos anos? 13 anos. 13 anos. Então, 12 anos quando aconteceu isso. Então, eu fiquei assim, falei, olha, é isso mesmo. Quer dizer, o que ele aprendeu aqui? Ele aprendeu respeito. Ele vem uma vez por semana, mas ele aprendeu a respeitar a dificuldade do outro. Ele tem dificuldades, né? E ele aprendeu que o outro também tem, mas que ninguém ri de ninguém,
né, que há respeito, há consideração, há amizade, há alegria. E eles são, você viu, eles são muito diferentes, né? São todos cadeirantes, mas cada um tem uma deficiência e eles são diferentes. Mas assim mesmo eles aprenderam, né, com as possibilidades. Então, há dificuldades? Há. Mas há possibilidades. Eles jogam, eles fazem, né? Há o caso até de uma das meninas em que a professora de educação física do colégio duvidou de que ela jogue basquete cadeira de rodas. O preconceito chega a tal ponto de ter que ouvir de profissionais: eu duvido que você jogue basquete. Além de ser uma humilhação, duvida de nossa palavra. Duvidar de nossa capacidade e realizações é ferir nossa dignidade e é a mais difícil barreira. Né? Então a professora está totalmente desinformada e não conhece sua aluna. Não conhece sua aluna como nós conhecemos. Uma aluna que tem possibilidades, que joga, né? E que faz a atividade. Então, quando eu olho para elas, eu penso que há alegria. E o que é pior, um profissional de educação física duvidar da capacidade de uma pessoa. Exatamente. Eu lamento, porque é a minha área de trabalho, eu luto, né, sempre para que as pessoas tenham esse entendimento sobre as possibilidades das pessoas, mas eu lamento que uma professora de educação física tenha dito isso para a mãe. Ah, não, eu duvido que essa pessoa, né, que essa menina jogue basquete cadeira de rodas. Então ela é totalmente desinformada, eu lamento sobre isso. O que depende de nós fazemos, nos superamos todos os dias. O problema do preconceito é que ele vem dos outros, não depende de nós, depende de conscientização. Mas isso aí tem muito. Não é raro eu ser chamada na escola de algum desses alunos, como já fui, ter que chegar lá e conversar, explicar e dizer que as crianças, os adolescentes conseguem, que eles fazem, enfim, de ter que fazer um mini curso, uma capacitação, uma fala. Não é raro, eu vou, sem problema nenhum, porque ainda há desconhecimento, ainda há, né, essa falta de conhecimento dentro dessa área. Então, quando eu olho para eles, eu vejo que vale a pena. Vale a pena porque quando eles estão juntos, eles estão ali alegres, entre os iguais, como eu digo, né? Porque quando eles vão embora dali, cada um vai para o seu dia a dia, né? E ele é o diferente. Ainda é assim, ele é o diferente. Mas quando eles estão juntos, eles estão entre os iguais, eles conversam entre eles e eles contam as histórias que eles passam na escola, no dia a dia deles, sabe? E então, quando eu olho para eles, eu vejo que é importante, que há alegria. E principalmente há muita amizade entre eles, né? Companheirismo, amizade, uma solidariedade entre eles. E eles são, assim, pessoas melhores. Pessoas melhores. É essa a nossa ideia. Então, quando eu olho para eles, eu vejo isso. Eu vejo que vale a pena. Vale a pena mesmo. Valeu a pena todo esse tempo e vale a pena a gente continuar, né, com eles e outros que vierem dentro do projeto. Bom, professora Ruth, eu queria agradecer você pela entrevista, né? Muito obrigado por essa aula que você deu para a gente hoje de cidadania, aula de respeito. Então eu queria dizer meus parabéns para você e para toda a sua equipe que coordena há tantos anos já esse projeto, não só no caso do basquete paralímpico, mas outras modalidades também que vocês contemplam aí com o projeto. Então, nosso muito obrigado. A professora Ruth, então, que mantém há anos esse projeto tão importante para a sociedade, que é a atividade motora adaptada para pessoas com deficiência.
Lutamos todos os dias, realizamos, conquistamos e vencemos, porque somos campeões da vida. Lutamos todos os dias, realizamos, conquistamos e vencemos, porque somos campeões da vida. Pessoal, imagens que marcam, né? Como eu disse, a semente foi plantada. O que nós temos que acreditar é que pessoas como essas envolvidas nesse projeto fizeram o diferencial na vida de muitas crianças com deficiência, que hoje são adultos, que hoje estão aí ocupando posições de destaque em empresas, mas que passaram por essa oportunidade. E a semente que fica é de que, se nós não tivermos as nossas iniciativas, se a gente for esperar que alguém ofereça algo para as pessoas com deficiência, é muito difícil. Então você, em qualquer segmento que você esteja, se você é um professor, é um médico, é um dentista, é um advogado, qualquer profissão que você esteja, tente colocar um pouquinho em prática aquilo que essa equipe fez lá na Universidade Federal do Paraná. Porque a semente que nós plantamos, ela edifica, ela cresce, ela dá frutos. E uma sociedade sem história, uma sociedade sem memória, não é uma sociedade. Então eu quero primeiro agradecer ao professor Carlos, que nos procurou e nos ofereceu como brinde. A ideia do professor Carlos, quando nós conversamos a primeira vez, era de que esse material, o pendrive e os CDs, fossem sorteados entre os associados da ANA-PCD. E eu pedi a ele, professor,
posso fazer um pouco mais do que isso? Podemos transmitir isso para ficar aqui na história do Diário PCD, para quando alguém consultar lá no Google Campeões da Vida, Universidade Federal do Paraná, poder ter acesso à íntegra de tudo isso. E o professor aceitou. Então eu quero agradecer imensamente ao professor Carlos Eduardo, agradecer à professora Ruth, agradecer ao Vinícius, agradecer a todos envolvidos nesse projeto. E que venham outros campeões da vida. Se depender do Diário PCD e da Ana PCD, tudo aquilo que for possível, nós faremos. Roland, final de semana, muita gente vai perder o sono porque está chegando na hora de pensar na aposentadoria, de pensar no auxílio-doença, de pensar em buscar o BPC. Nós temos uma mensagem para você. Traz para a gente, Roland. Aposenta PCD, a equipe da Suzane Maia à sua disposição e eu já volto. A aposentadoria pode parecer um pesadelo, mas não precisa ser assim, especialmente para pessoas com deficiência. A Aposenta PCD está aqui para descomplicar esse processo. Você sabia que existem diferentes tipos de aposentadoria? Seja por tempo de contribuição ou por idade, nós oferecemos toda a orientação necessária para você conquistar seu benefício sem complicações. Desde a primeira entrevista com o assistente social até a concessão do seu benefício, estamos ao seu lado. E se você já teve seu pedido negado, não se preocupe. A Aposenta PCD também atua nesses casos, ajudando você a reverter essa situação. A equipe da Suzane Maia é especializada e pronta para te apoiar em cada passo. Não deixe que a burocracia te impeça de alcançar o que é seu por direito. Entre em contato pelo telefone 11 9 5995 0729 e descubra como podemos tornar sua aposentadoria um momento de tranquilidade e não de estresse. Aposenta PCD, sua parceira na conquista da aposentadoria. Grande abraço a toda a equipe da Suzane Maia. Por sinal, essa semana nós tivemos uma entrevista com ela sobre a aposentadoria das pessoas com doenças raras. Está tendo uma repercussão gigante e eu estou preparando uma série de artigos da Suzane Maia para a próxima semana para compartilhar com vocês. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Amanhã nós temos os shorts no YouTube, no TikTok, no Instagram e a notícia não para. Enorme gratidão, um excelente final de semana e que venha mais uma semana de muito trabalho, de muita luta, de muita batalha e de muitas novidades para você que acompanha o Diário PCD. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns aos campeões da vida. Se você puder, deixa um like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão e encaminhe o que nós apresentamos hoje para outras pessoas. Me ajude a plantar a sementinha. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Fui.